Aleluia. Glórias a Jesus. Nós saudamos todos aqui nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas 15. Lucas 15. Nós vamos ler apenas o versículo 18. Lucas 15, versículo 18. Eu convido os irmãos a estarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas 15, versículo 18. A palavra nos fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Só te. Senhor Deus, nós te bendizemos, adoramos o nome do Senhor por estarmos aqui reunidos nesta noite aos teus pés. E fala com cada um de nós a tua palavra, para que possamos entender o teu propósito, o teu projeto, e assim estejamos preparados para o momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O texto aqui, uma parábola do filho pródigo, onde todos nós já conhecemos muito bem acerca desta parábola. Tudo veio para se tornar a nós um ensinamento de como nós devemos nos posicionarmos para viver na nossa vida o maior bem, que é a salvação da nossa alma. Então vejamos aqui que nesse relato dessa parábola, que pai com dois filhos, o mais novo deles resolveu sair da casa do pai, pedindo ali a herança, e o pai, por amor ao filho, ele não impôs, não cobrou, não determinou, mas ele agiu de maneira dentro da sua experiência, porque ele sabia que aquilo ali ia ser uma experiência para o filho dele. E quando aquele filho ele sai ali da casa do seu pai com os seus valores, a palavra relata que em pouco tempo ele gastou tudo que tinha ele gastou, e ficou sozinho, sem nada, e até passando necessidade, fome e sofrimento. Aí ele lembrou que quando ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Tinha um lugar para descansar, tinha uma mesa onde reunia para, ali se alimentar, tinha ali a segurança do pai. Então ele viu que aonde ele estava agora, ele não tinha mais isso. E ele falou assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai, embora eu não sou digno, porque ele percebeu que todo o seu agir, toda a sua atitude, a sua maneira de agir, de fazer, de comportar, de falar, de viver, só trouxe para ele o quê? Um sofrimento. Aqui nós estamos falando aqui, reduzindo para ficar assim no básico, para nós entendermos o que Deus ele quer de cada um de nós. Porque no sentido, aqui nós falamos aqui no sentido natural, no sentido físico, do que aconteceu com esse filho. Aí nós trazemos aqui para nós no sentido espiritual, naquilo que diz respeito profético, tendo Jesus na nossa vida como o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós como filhos que somos dependentes unicamente dEle.
Então, quando acontece uma situação dessa, é como você teve essa experiência de alcançar o maior bem da sua vida, que é a salvação, que é uma bênção completa, onde você tem tudo, uma bênção que você tem ela com todos os recursos necessários, que vai te fazer bem, que você vai conseguir descansar, né? Ter uma vida de paz, uma vida de sustento, de alento, de conforto, e uma vida para todos sempre. Mas aí quando a pessoa sai da casa do pai, desvincula daquilo que é o profético, o espiritual, o que é que acontece? Ele vai perder os valores, porque a palavra fala que o filho pródigo gastou todos os seus valores. E aí não é diferente quando alguém se distancia da casa do pai e começa também a gastar os seus valores. Que valores são esses? O recurso da graça, que é um grande valor que nós, como servos do Senhor, nós temos, que é a oração, a madrugada, o jejum, né, o louvor. Então, esses valores eles vão, né, sendo gastos, perdidos. Por quê? Porque a pessoa não consegue mais orar, não tem mais esse recurso. Ele não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não consegue mais ler a palavra. Então esses valores ele se perdeu. Então veja bem, aí a pessoa ela se sente o quê? Quando ela vai perdendo essas coisas, às vezes é usado no dom espiritual, não é mais usado, porque o valor foi gasto. Aí quando esses valores são gastos, o que a pessoa sente? Um vazio. Aquilo que preenchia totalmente a vida do servo já não preenche mais, se torna vazio. Aí ele não consegue mais viver aquela vida que ele tinha de paz, de conforto, de comunhão, de alegria, de união, né? Foi o que o filho pródigo estava sentindo sozinho, abandonado. Ninguém queria nem saber dele. Mas aí, quando ele caiu em si, ele falou assim: olha, vou ter que voltar para a casa do meu pai, porque essa experiência aqui para mim foi amargante. E aí, irmãos, ele volta para a casa do pai e foi bem recebido. Ela fala que o pai imediatamente providenciou para ele uma veste nova para ele. Depois das vestes, um anel. Depois, um calçado novo. E aquele filho, ele se alegrou de estar de volta à casa do pai. Meus irmãos, a melhor coisa da nossa vida é estarmos na casa do pai, aonde nós temos as nossas vestes renovadas, que é a veste da salvação, aonde nós temos o anel, que é o nosso compromisso com o Senhor, compromisso que marcou a nossa vida, que nós não abrimos mão, é um compromisso eterno, onde nós temos o calçado, o evangelho da paz, onde a nossa caminhada é uma caminhada de paz. Aí, quando nós temos tudo isso, a nossa vida está preenchida. Você se sente bem no ambiente que você está, você consegue deitar, dormir, acordar, porque você sabe que você está na casa do Pai, o Pai está cuidando de você, né? Então o sofrimento foi embora. Foi o que o Senhor mostrou aqui no dom espiritual, acerca de um varão, né, que ele, né, o Senhor está despertando ele para viver isso, para viver essa bênção que Deus tem para ele. Porque se ele não despertar, a vida dele vai se tornar uma vida vazia, uma vida sem paz, uma vida de sofrimento. E Deus não quer isso para ninguém, porque Deus é amor, Deus é paz, Deus é vida e vida para sempre. É por isso que o Senhor fala conosco todos os dias, porque Ele não quer que nenhum de nós venhamos sofrer, porque Jesus sofreu por nós. Ele deu a sua vida para não deixar a gente sofrer e nem morrer, mas que nós venhamos viver eternamente. Então o Senhor está despertando hoje um varão
para estar atento a isso, deixar Deus preencher o vazio do seu coração, né? E o Senhor mostrou também no dom espiritual que a razão de nós estarmos de pé, estarmos vivos, sustentados, é o amor e a misericórdia de Deus por nós, que é a causa de nós não sermos consumidos, porque o adversário da nossa alma está 24 horas ao nosso derredor tentando destruir a nossa vida, mas em Deus, inimigo da nossa alma nunca vai ter poder, porque Deus, o poder está sobre Ele pode tudo, Ele nos chamou para nos libertar, para nos salvar e viver eternamente com Ele. Então, irmãos, esse é o motivo da nossa adoração ao Senhor, glorificar o nome dele, porque nós estamos na presença dele, nós estamos vivendo o maior bem da nossa vida, que é a salvação da nossa alma, e é o que nós vamos fazer agora. 2286, 286, vamos adorar o nosso Senhor. 286, glória a Deus, aleluia, louvado é o nosso Senhor, aleluia.